Glória a Deus, hein? Porque nós estamos numa comunidade que todos os dias, todos os encontros, a gente fala em missões. Verdade? Todos os dias. Nem que seja para colocar aquela conta em vermelho e a outra em azul. Ali está dizendo missões. Amém? E ali você está participando. Eu vou ser muito rápido, mas a gente vai dar um passeio pelo mundo aí. Então, quando eu fizer assim, você muda para mim? Joia. Muito obrigado. Então, nós temos aí um mapa. E toda vez que eu vejo um mapa, pelo menos pense que é um mapa, tá? Tente imaginar aí um mapa. Mas toda vez que eu vejo um mapa mundi, eu olho para o nosso povo, olho para os nossos pastores, para a minha própria vida e falo, nossa, como Deus tem nos privilegiado. Porque Ele deu uma ordem, Ele falou sobre o ID, e de repente nós que somos tão pequenos, e eu não estou aqui com nenhum tipo de síndrome, eu estou dizendo em número e importância na cidade, no Brasil, e o quanto nos conhecem, e de repente nós temos o privilégio de pisar através de irmãos em vários lugares do mundo. Isso é algo muito lindo. Se você tiver aí o seu marcador de Bíblia, pega aí para mim, por gentileza. Tá? E o seu marcador de Bíblia vai contar para a gente uma coisa importante. O próximo. Nós temos aí uma relação de missionários que a gente tem tido o privilégio de estar participando da vida desses irmãos no campo missionário, seja com uma ajuda parcial, uma ajuda mais substancial, como uma participação no movimento dele, tipo agora o João Marcos, pastor, acabou de falar sobre a participação na passagem de retorno dele. Então, nós temos participado sim de várias formas diferentes. E nos últimos 2 anos temos também participado até com contribuição para que o irmão fizesse o exame de Covid. Mandar auxílio extra porque um ou outro pegou Covid. Então, são coisas que a gente normalmente não sai falando, mas que é importante a igreja saber que você está participando diretamente disso. E aí, num resumo muito rápido, assim, ó, Maurício e Cibele, um caso, nós vamos aqui falar de famílias, tá? E eu fiz uma contagem breve, assim, essas famílias chegam em torno de 34 pessoas. Opa, parece que a coisa vai aumentando, né? Então, em torno de 34 pessoas que estão lá do outro lado, em algum local, esperando você, esperando a sua oração, esperando o seu telefonema, sua mensagem de WhatsApp. E tem acontecido. Maurício Cibele está na Inglaterra. Você está em Jundiaí. Eu queria que uma pessoa levantasse e lesse o que está escrito nisso aqui. Seu marcador de Bíblia, tem aí missões. Levanta aí, lê rapidinho. Por favor, me ajuda, lê rapidinho que eu só tenho 10 minutos. Enviar os irmãos para pregar o Evangelho e consolidar pessoas tanto perto como longe. Então, Jundiaí é você. É você, é o seu vizinho. E eu tenho certeza que nós temos grupos se movimentando e você se movimentando e Deus operando missões. A gente chamou aqui de missões urbanas, mas chama o amor pelo meu vizinho. Tá? O amor pelo meu vizinho, o amor pelo meu bairro. E aí você
participa, orando pela cidade, orando pelas pessoas e talvez levando aquela cesta básica que nós citamos há pouco aqui. Tá, obrigado porque contribuiu aí, Clésio. E eu ganhei uns minutinhos aí. Continuando, temos Bio e Luciana lá no sul da Bahia. Ituberá, alguns daqui já foram visitá-lo. João Marcos e Cíntia, foi citado aqui, está na Rússia e está voltando. Parece que na bagagem está trazendo alguém que vai alegrar muito a Esther. Olha lá, a titia já querendo ver a fotografia do rapaz, tá? Como é o nome dele? Aí, ó. Eu só estou fazendo provocação, tá? O Edson e a Terezinha. Edson e Terezinha trabalham diretamente com tribos indígenas. Gente, ele é cacique. Ele é um milagre de Deus. A FUNAI proíbe a entrada de pastores. E ele está lá dentro porque ele é do próprio povo. Isso é resultado de oração para a estratégia de Deus. Louve a Deus. E tem que apoiar esse homem. Tá? Nós temos aí o Jô e a Christian. A Christian e suas filhas e seu filho. Ela é uma médica, ele é um homem de estratégia. Tem caminhado, apoiando o leste europeu, junto a pastores brasileiros naquela região. O Edinho e a Paula, um preparador físico, que está trabalhando na França. Raudson e Silvana, trabalhando aí em Minas Gerais, uai. Não sei por que eu apontei para ali, né? Mas, ó, tá? Então está lá em Minas Gerais e normalmente pela Jocum, trabalhando missões de forma mais estratégica. O Paulo e Silvana, olha, não me atrapalhe. Paulo e Suzana, queridos nossos. Pessoal, Osley, você gostou, né, da minha chamada de atenção, né? Fala a verdade. O Paulo e Suzana estiveram no Oriente Médio. Pessoal, é onde passa a bomba. E eles tiveram aí uma estratégia dada por Deus, que eles passavam por baixo da cerca e iam atender o povo do outro lado. Literalmente, o general deixou eles passarem embaixo da cerca. E a missão, eu disse, só Deus, para permitir um judeu, um árabe e um cristão andando nessa região. Andaram juntos. E quem quiser saber sobre isso, faça contato com ele. Ele está no Brasil e ele está aí revigorando, revitalizando o seu retorno. Ore também para parar todas essas objeções de fronteira por causa de Covid-19. O Senhor está andando. Paulo e Ariadna, eu vou mostrar a foto deles, vocês não conhecem. Quer dizer, claro que conhecem. Eles vêm aqui de vez em quando, tá? Pelo menos uma vez por ano. E nós nos envolvemos com o ministério deles. Rodrigo e Alessandra Belaguarda, vocês não conhecem. Eles estão mais diretamente ligados aos pastores. A gente já tem um convívio de uns 2 anos. Eu estive em Natal, onde eles possuem a base missionária, e fiquei abismado. Não consegui sair de lá da mesma forma que eu entrei. Pelo trabalho e pela beleza que eles estão fazendo, não só no projeto Pé de Poeira, que é um trabalho junto ao nordestino, mas
com a região fronteiriça do Brasil. Tá. Só lembrando, faltou aí Rafael e Naara e a sua filhinha. São músicos e estão em Piratininga, aguardando o novo envio do Senhor. Para qual destino? No começo da pandemia, eles estavam para ficar um período nos Estados Unidos. O Senhor sabe de todas as coisas. Tá? André e Suelen eu ainda coloquei, porque eles prestaram serviço na África, foram para o norte do Brasil, têm uma paixão especial pelo povo, e ela bióloga, e se especializaram em malária e trabalhando junto aos povos que ainda contraem malária. Pessoal, é algo muito sério, é uma doença que ainda pega muita gente, e não é só na África, aqui também. Rapidinho, André e Sueli, agradeço diante de Deus pela vida dessa família. Está chegando mais um. Que o Senhor os abençoe. Próximo. Edinho, eu estou na frente? Edinho e Paula, na França. Próximo. Maurício, Cibele e os filhos. A Olívia, é uma adoção, uma coisa linda que aconteceu lá, nessa família. Você precisa ver que graça que é essa família. Próximo. Jô e a Christian e a família. Jô é um baiano que está lá na Bélgica. E que Deus o abençoe. Tá? João Marcos e Cíntia, que estão chegando. Próximo. Raudson e Silvana e o seu filhão. Edson, a Terezinha e o Matias. Curiosidade do Edson, Bacairi. Está junto com a tribo Bacairi. A tribo se dividiu porque ele aceitou o Evangelho. E agora estão caminhando para a reunificação da tribo. Orem por isso. Quer mais? Ele foi alcançado, estudou, e o ano passado ele recebeu a certificação de mestre pela Universidade de Brasília. Então as pesquisas ele pode fazer lá dentro mesmo. Rafael, Naara e a Beatriz, tá? Jonatas, o Bill e a Luciana, ele jundiaiense, ela lá do Delta do Parnaíba, estão servindo a Jesus no sul da Bahia. E saíram diretamente daqui, ó. Tá? Glória a Deus. Paulo e Suzana também. Não sei se vocês sabem, Paulo é filho do nosso irmão Marcondes, a Suzana, filha do Haroldo, serviram na África e serviram no Oriente Médio, estão aqui com a gente, se preparando para um retorno. Só volta atrás um pouquinho, rapidinho. A família vai aumentar também. Mais. Paulo e Ariadna, também com seus filhos, estão em Florianópolis e mudaram. Ali é uma história que é difícil acompanhar. Sai de Goiás, vai para Curitiba, Florianópolis. Agora, de maneira estratégica, voltaram para Curitiba. Próximo. Rodrigo e Alessandra. Bela Guarda é esse que vocês não conhecem. Ele já esteve na comunidade por 2 vezes, mas esteve só junto com os pastores. É uma pessoa que conquistou a nossa confiança e Deus nos conduz a estar participando do trabalho dele. Amém? Tudo isso está esgotando meu tempo. Tudo isso para dizer que missões começa aqui.
Amém? E missões está dentro do nosso programa 2025. Missões não é só o papel, missões é você mostrando o que Deus fez por você. Só isso. O que Deus fez por você? Vai e conte. Vai e conte. Quando a gente faz isso, as pessoas chegam e o Senhor faz a transformação. Pode deixar que é Ele o encarregado da obra. Só conte o que Jesus fez com você. Igualzinho a mulher samaritana. Amém? Eu vou pedir que vocês levantem. A gente vai fazer uma oração. Eu vou chamar a Bia. Facilita para a Bia receber o microfone, por gentileza? Para a Bia orar. Pode ser daí mesmo, Bia. Ora pela nossa igreja. Seja grata a Deus e para que o Senhor possa honrar e comprometer cada vez mais a gente com missões. Muito obrigado, Senhor. Honre cada um de vocês. Senhor Jesus, te agradeço pelo dia de hoje, Pai. Te agradeço por todos os missionários que estão em campo, Senhor. Pai, te agradeço pelo coração deles voltado para o Senhor. Te agradeço por essa fome que eles têm, Senhor Jesus, de lançar o Evangelho em povos não alcançados, Senhor Jesus. Amém. Pai, te louvo e te agradeço pela vida de cada um deles, Senhor Jesus, e pelo trabalho que eles têm desempenhado, Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor mova no nosso coração aqui, Senhor Jesus, para levantarmos orações, Senhor Jesus, por eles, Senhor Jesus, ofertas, Senhor Jesus. Pai, lance em nosso coração, Senhor Amém. Jesus, uma ânsia por pregar o Evangelho, Senhor Jesus, por estar envolvido com missões, Senhor Jesus, por abençoar os nossos missionários, Senhor. Pai, que realmente isso se torne uma identidade nossa, Senhor Jesus, de realmente pregar o Evangelho para o nosso vizinho, Senhor Jesus, para nossas pessoas, e como o Galdino falou, Senhor Jesus, para contar a história que o Senhor transformou a nossa vida, Senhor. Pai, eu te peço pela segurança desses missionários, Senhor Jesus. Peço que o Senhor abençoe eles fisicamente, Senhor Jesus, emocionalmente, Senhor. E, Pai, que eles se sintam acolhidos por Ti e por nós, Senhor. É o que eu te peço, amém. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. E vamos seguir nesta chamada missionária. Obrigado, Marcos. Então, oi. Vamos abrir nossas Bíblias, Mateus, capítulo 28, um versículo bem conhecido nosso, mas nós precisamos sempre lembrar da palavra de Deus. Deus fez isso na história, né? Nós estamos estudando aí o livro Relacionamentos de Aliança, e nós vimos o quanto Deus repete durante a história do povo de Israel a aliança que Ele fez. Lembra? E os profetas vinham e falavam, lembra? Os profetas vinham e falavam, lembra? Sempre lembrando a aliança que o Senhor havia feito com o seu povo. E Deus lembrava duas coisas: a parte que era compromisso dele e a parte que era compromisso do povo. Então essas duas partes sempre foram lembradas por Deus através de toda a Bíblia. Então, com o ministério de Jesus, nós precisamos fazer a mesma coisa, porque os 4 evangelhos foi, lembra? Os 4 evangelhos é uma repetição do ministério de Jesus, do chamamento que Jesus fez aos seus discípulos e o levantamento da igreja para todas as nações. Então, Mateus 28, 18, 20, termina assim: e aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto,
ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Então, quando é que o Senhor, até quando que o Senhor vai estar conosco? Até o fim dos tempos. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. Nós estamos vendo o cenário se configurando para a volta de Jesus. Nós precisamos estar alertas. Então nós precisamos compreender a nossa real existência. Para que nós existimos, o nosso real chamado, a nossa vocação como cristãos, como servos e servas do Senhor. Então, logo depois de Jesus ter dito essas coisas para os seus discípulos, ele fez mais uma declaração para os seus discípulos, que está escrito em Atos capítulo 1. Abre aí comigo, Atos capítulo 1, versículo 8. Agora eu quero lembrar, Jesus falou que ele vai estar conosco até quando? Até o fim dos tempos, amém? Então, guarda isso, até o fim dos tempos. Agora, olha só, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder. Opa, Jesus falou lá em Mateus, para os seus discípulos, que quem recebeu poder? Lá em Mateus ele falou que quem recebeu poder? Ele recebeu poder. Então ele falou para os seus discípulos, eu recebi poder. Eu conquistei o poder dos céus e na terra. Então, ide, fazei discípulos de todas as nações. Foi o que ele disse lá em Mateus. Agora, olha só em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, nós fomos comissionados a pregar o Evangelho até onde? Até onde? Até os confins da terra. Jesus vai estar conosco até quando? Até o fim dos tempos. E nós vamos pregar o Evangelho até onde? Até os confins da terra. Amém? Até os confins da terra. Nós vimos aí irmãos da Europa, irmãos que passaram pela África, irmãos que estão no Oriente Médio, estão aqui no Brasil, mas estão voltando para o Oriente Médio. A gente não pode ficar dando detalhes, mas estão voltando para o Oriente Médio. Nós temos irmãos trabalhando no meio dos Balcãs, nós não podemos dar detalhes também. Então são situações que pessoas estão levando muito a sério essa questão de ir até os confins da terra. Agora, nós que estamos aqui em Jundiaí, nós temos um comissionamento do Senhor, porque nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E nós recebemos o Espírito Santo de Deus com um objetivo claro, de nos tornarmos o quê? Testemunhas do Senhor em toda Jundiaí, Várzea, Campo Limpo Paulista e todas as outras cidades ao redor. Amém? Amém? Nós recebemos o Espírito Santo para isso. Nós recebemos o Espírito Santo para sermos testemunhas daquilo que Jesus fez na cruz ao nos amar e entregar a sua vida por nós. Isso é algo muito importante para que nós compreendamos. Nós temos um desafio. Essa igreja tem aceitado o desafio de sustentar estas famílias, ou parcialmente, algumas nós já chegamos integralmente, mas nós temos tido um compromisso parcial com alguns deles por mais de 20 anos. Nós temos caminhado com esses homens e mulheres, alguns por mais de 20 anos. Tem tido um compromisso, uma responsabilidade com essas pessoas que estão lá fora, longe de sua casa, longe de seus familiares, para cumprir o chamamento do Senhor de ir até os confins da terra.
mas nós estamos aqui e nós precisamos cuidar de toda a Judéia e Samaria. Nós precisamos cuidar da circunvizinhança, nós precisamos cuidar daqueles que estão próximos de nós. Para isso nós também recebemos o Espírito Santo de Deus. Então, como igreja, unidade missionária cristã. Não é um UMC não, tá? É um C. Nós éramos 4, nos tornamos um. Então é um só coração, é um C. Unidade missionária cristã. Unidade missionária cristã. Então nós temos um DNA, nós temos um chamamento, nós temos uma identidade missionária. As 4 congregações, antes de se unirem há mais de 10 anos atrás, já tinham envolvimento missionário. Cada uma dessas congregações investiu no campo missionário. E o nosso campo missionário se tornou maior quando nós nos juntamos. E nós temos ampliado a nossa atividade missionária. Então, é muito importante que nós compreendamos o motivo da nossa existência. É muito importante que nós compreendamos a razão de fazermos parte desta congregação. Nós não queremos nos tornar simplesmente um povo que se reúne, canta, louva e adora a Deus, que isso é muito bom. Mas nós entendemos que nós temos um chamado para ir além. Porque somos o quê? Raça eleita, sacerdócio, nação, povo, a fim as virtudes daquele das trevas para a sua. Nós temos um objetivo, nós temos um chamado específico, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, irmãos? Nós temos esse chamamento, nós temos esse comissionamento. E no início de 2019, nós falamos aqui muito fortemente com os irmãos, em João capítulo 4, versículo 35, olha aí o 34, olha os 35, João 35. Jesus estava conversando com seus discípulos e ele estava diante de uma grande lavoura e eles estavam conversando sobre o tempo da colheita. E aí Jesus fala para os seus discípulos: não dizeis vós faltarem ainda 4 meses para a colheita? Mas eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos, já estão brancos para a colheita. Quem colhe já recebe recompensa e ajunta fruto para a vida eterna, para que se alegrem juntos o que semeia e o que colhe. Assim o ditado é verdadeiro: um é o que semeia, o outro o que colhe. Eu vos enviei para colher onde não trabalhastes. Outros trabalharam e vós recebestes do trabalho deles. Irmãos, Jesus, novamente, falando com os seus discípulos sobre aquilo que ele repetiu no seu tempo final, no seu momento final, sobre ir, porque os campos já estão brancos. Nós encontramos hoje pessoas apavoradas, nós encontramos hoje pessoas com pânico, nós encontramos hoje pessoas sem saber exatamente o que fazer, sendo envolvidas por muitos tipos de situações, notícias, e tem pessoas que não conseguem sair de casa. Nós temos visto hoje um medo implantado na sociedade. Irmãos, a palavra de Deus diz: quem está em Cristo, nova criatura é. Amém? A palavra de Deus diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O irmão Arnaldo não está nas mãos do Covid, o irmão Arnaldo está nas mãos de Deus. Amém? Então é muito importante que nós entendamos. Eu peguei Covid, Keila pegou Covid, Débora pegou Covid, Priscila pegou Covid, outros irmãos pegaram Covid, e em nenhum momento nós estivemos nas mãos do Covid, nós estamos nas mãos de Deus. Outros irmãos aqui, né, Clésio? Pegaram Covid e deu tchau para o Covid. Estou fora.
porque está nas mãos de Deus. Nós não podemos esquecer disso. Tem pessoas que não sabem que estão nas mãos de Deus. Nós estamos nas mãos de Deus, e se nós passarmos dessa vida para outra vida, nós encontraremos com o nosso Deus. Nós estaremos na glória com o nosso Deus. Nós um dia nos veremos novamente. A partida é difícil. Ninguém está preparado para a partida. Ninguém está preparado para ver alguém querido partir. Ninguém está preparado para isso. Vamos chorar sim, vamos sentir sim. Não vai ser fácil, mas nós precisamos crer naquele que é maior que todas as coisas. Cristo em vós, a esperança da glória. Amém, irmãos? Então nós temos um chamamento, nós temos um comissionamento, que é pregar o Evangelho, que é anunciar a Cristo, que é semear. E nós vamos semear e talvez outros vão colher. Porém, quando nós estamos no campo, e o campo é lá fora, lembra? O campo é lá fora, o campo não é aqui dentro, talvez nós vamos colher aquilo que outros semearam. Não tem problema, importa que o reino de Deus cresça. Amém? Importa que o reino de Deus cresça. E é isso que nós queremos, é isso que nós desejamos. Então, nós temos uma congregação. Esta congregação é uma congregação que tem sido fiel ao seu chamamento missionário. Esta congregação é uma congregação que tem sido fiel nas ofertas. Então, você pergunta-se, como que é que essa questão missionária, né? Nós temos 25 grupos caseiros, tá? E todos eles têm compromisso financeiro com os missionários. E alguns grupos novos ainda talvez não tenham esse compromisso, mas logo terão. Não é isso, Galdino? Logo serão envolvidos nesse compromisso. Então isso já tem caminhado desta forma, já faz alguns anos, onde os irmãos fielmente têm trazido suas ofertas, têm depositado suas ofertas. Isso tem uma forma que nós fazemos, que é um controle, que os irmãos que participam sabem disso, porque nós temos um compromisso mensal. O Renato, por favor, Renato, fica de pé um pouquinho. Nosso pastor e tesoureiro de tantos anos aqui, ele tem um compromisso mensal entre o dia 15 e o dia 20. É isso, Renato? Entre o dia 15 e o dia 20 ele deposita para todos os missionários. Obrigado, Renato. Então, assim, é um compromisso que já fazem muitos anos, e nós temos sido fiéis com esses irmãos. Eles sabem que naquela data o dinheiro chega. Então, louvamos a Deus por essa fidelidade. Agora o Senhor está nos chamando cada vez mais que além de darmos o nosso dinheiro, nós também possamos envolver a nossa vida onde nós estamos. Nos bairros onde moramos, nós precisamos anunciar o Evangelho, nós precisamos anunciar a Cristo. Então, isso é uma ordem expressa, como nós vimos, né? Semana passada eu falei um pouquinho da minha história como ovelha, e falei bastante com os irmãos sobre não desistir de ser ovelha. Mas eu me lembro de quando está na reunião com a minha mãe, sentado do lado dela, que nem o Vitor está ali do lado da Kelly, sentado. E eu olhava para frente e atrás do pastor tinha uma Bíblia de cimento colada na parede, escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E eu via, mãe, o que está escrito naquela Bíblia? Minha mãe dizia o que estava escrito naquela Bíblia. Mãe, o que está escrito naquela Bíblia? Minha mãe dizia o que estava escrito naquela Bíblia. Então, a primeira coisa que eu fiz quando aprendi a ler foi ler o que estava escrito naquela Bíblia. E adivinha, sei até hoje, Clésio. Sei até hoje, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Nossa missão, para que outros não pereçam, para que outros não partam desta terra sem conhecer a Cristo, para que outros não partam desta terra sem ter uma revelação de quem é Jesus. Então, Efésios capítulo 4, versículo 16. Efésios 4, 16.
Então o apóstolo Paulo está falando sobre funcionamento do corpo de Cristo. Ele já falou sobre os ministérios, já falou sobre a importância dos ministérios, e ele falou sobre os ministérios fundamentais, e agora ele está falando sobre o funcionamento de cada um, funcionamento de cada parte. Então é muito importante nós compreendermos, nele, olha o versículo 16, nele o corpo inteiro nós podemos pensar toda esta congregação, toda a congregação que reúne em Jundiaí, toda a congregação do Senhor que reúne no Brasil, na América do Sul, na América Latina e assim por aí afora. Então nele o corpo inteiro bem ajustado. Significa isso? Cada um no lugar onde Deus colocou, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Então, nós temos dons, os dons nos ligam, o nosso chamamento nos liga, nós temos uma ação através do presbitério que nos liga. Então tem irmãos lá no norte, tem irmãos lá no sul, tem irmão no leste, tem irmãos no oeste, tem irmão no sudoeste, tem irmão no centro-oeste desta cidade, estão todos ligados por meio do presbitério. Estão todos ligados por meio desse corpo, por meio desta liderança, por meio deste corpo ministerial. Então, e cada um agindo no seu dom. Isso é fundamental. Segundo a correta atuação de cada parte, operar de forma conjunta, ligado uns com os outros e com o presbitério. Efetua o seu crescimento. Então, o trabalho deste corpo vai efetuar o seu crescimento. Irmãos, olha, vou falar para vocês. É até delicado quando a gente entra nessa parte, porque se confunde com movimentos que nós já tivemos no Brasil e no mundo. E nós não queremos, em hipótese alguma, ser confundido com isso. Mas uma coisa nós desejamos: pregar o Evangelho para toda Jundiaí e região. Nós queremos isso. Nós queremos ver o maior número de pessoas sendo salvas. O maior número de pessoas sendo salvas. Isso nós desejamos. Talvez nós vamos ter que chamar outros para nos ajudar a puxar as redes. Talvez nós vamos ter que distribuir peixe para outros, né, Clésio? Mas contanto de que a rede seja lançada e de que a rede seja puxada e de que todos os peixes sejam cuidados. Amém? Isso é muito importante. Uma coisa foram os discípulos. O pastor Jamê pregou sobre isso aqui há muitos anos atrás. Uma coisa foram os discípulos lançando a rede sem revelação de quem era Jesus. Outra coisa foram os discípulos lançando a rede depois da ressurreição de Jesus. Outra história. O resultado foi outro. Então nós precisamos ter revelação do nosso chamamento. Nós precisamos ter revelação para que nós existimos. Por que eu tenho uma casa? Por que eu tenho uma família? Por que eu tenho filhos? Os filhos não são meus, os filhos são do Senhor. Eles estão sob minha responsabilidade e eu vou prestar conta para Ele, porque eles são deles, não são meus. Tudo é dele, tudo é para Ele, tudo é por meio dele. Então a edificação, ela é feita com amor. Com amor. Com amor. Então agora lê esse versículo todo, sem fazer os parênteses que eu fiz aqui, fica assim: nele o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, e segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Eu estava uma vez dando um curso para uns obreiros aqui em Jundiaí, e um dos obreiros levou o irmão dele para participar desse curso, e eu estava justamente falando sobre esta mensagem. E aquele rapaz que estava ali, ele era um metalúrgico. E quando ele ouviu esse versículo, saltou na mente dele uma imagem. Ele falou assim: uau, eu entendi isso que está escrito aí na Bíblia. Está dizendo que se eu tenho uma roldaina trabalhado dentro de um conjunto e ela roda livremente, com toda a sua força, sem nenhum tipo de empecilho, isso é funcionar. Isso é estar bem ajustado. Estou funcionando, não tem atrito
não tem atrito. Ele falou, não tem atrito. Eu falei assim, rapaz, você recebeu a revelação do corpo de Cristo. É isso? É assim, funcionar sem atrito, livremente, através da unção do Espírito Santo. Até hoje ele ainda não entregou a vida dele para Jesus. Verdade, verdade. É uma coisa bastante séria, né? Mas ele viu, quando ele escutou esse versículo, ele viu. Talvez ele seja um apóstolo desse que está por aí, precisando ser salvo ainda, né? Ainda não chegamos lá, né, com ele, né? Mas ele viu isso, é isso. Funcionar livremente, bem ajustado, ligado com todas as partes, com todas as juntas, para pregar o Evangelho. Então, irmãos, nós temos um alvo, que é alcançar esta cidade, que é alcançar os 4 cantos dessa cidade, que é alcançar essa grande decápole. Jundiaí é cercada por 10 cidades. Nós já estamos em algumas dessas. Nós queremos avançar em outras cidades, pregar o Evangelho, contribuir com o corpo de Cristo. Clésio está aqui, tem contribuído com diversas igrejas aqui, cidade de Jundiaí, fora da cidade de Jundiaí. Nós temos outros irmãos aqui dessa congregação que têm contribuído com diversas outras congregações dessa cidade. Nós não temos problema. Temos dado treinamento para diversos obreiros de diversas congregações dessa cidade, porque importa para nós uma coisa, que o reino de Deus cresça. Que o reino de Deus seja conhecido, que o nome de Jesus seja famoso, que o nome de Jesus seja exaltado, que todos vejam o resplendor da sua glória. Isso é importante para nós. Isso de verdade é importante para nós. Então, Isaac, por favor, mostra aqui para nós. Então, nós temos aqui, se eu ficar aqui, não atrapalho não, né? Então nós temos ali um setor, vamos chamar de setor A, Anhangabaú e Bonfigliore. Nós temos lá Daniel e Tânia, José Roberto e Edna e vários outros irmãos que compõem a liderança desse setor, setor A. Responsável do setor A, pastor Renato, que acabou de se levantar ali. Dá para aumentar? Dá para... Ótimo, obrigado. Responsável pelo setor A é o pastor Renato. Eles já estão reunindo como congregação, já estão tomando a ceia, estão pregando o evangelho, estão batizando pessoas, estão funcionando. Estão ganhando pessoas. E é isso que nós desejamos, é isso que nós oramos, é isso que nós vamos orar para que esse setor cresça cada vez mais. Nós chamamos esse setor de setor do Anhangabaú. Vamos ver aqui, setor B. Setor B, nós temos o Centro, Gabriel, Ivana, Eduardo, Nagumo e Luciana, e incluímos o Cido e a Adília, que eles também têm um grupo ali no São Camilo, e nós entendemos que faz parte desse setor. E o responsável por este setor é o Eduardo Nagumo. Por favor, Eduardo Nagumo, fique em pé. Sua esposa, Luciana, ambos estão cuidando dos banheiros. Você vê só que não levamos a sério? Não, pode ficar em pé, Luciana, só um pouquinho. Só um pouquinho. Eu falei do banheiro, você ficou com vergonha? Não, de forma alguma, né? Então, assim, eles são... O Eduardo Nagumo é o supervisor desse setor, né? E, como vocês estão vendo, estão servindo. Estão servindo. É isso que nós entendemos, é isso que nós enxergamos. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Luciana. Amém, Clésio. Só porque você ganhou dele. Eu estou sabendo que você ganhou dele esses dias aí, né? Ah, tá bom, ok. A gente também achou isso, que ele deixou você ganhar. Vamos lá. Próximo, setor C. Eles ganharam jogo de tênis, tá bom? O Clésio está muitos anos tentando aprender, e o Nagumo está muitos anos tentando ensinar. Vamos lá, setor C. Setor C. Vila Progresso, João Silva e Ivone, Jardim do Lago, Várzea Paulista, Gleicio e Stelle. O Alexandre é o responsável, o supervisor responsável desse setor. Ele não está aqui hoje porque ele está reunido, inclusive com o seu grupo do Jardim do Lago, para trabalhar. Mas nós temos um outro líder aqui, que é o João. Por favor, João, fiquem de pé. João é o líder é o pastor responsável, né, líder da Jardim Vila Progresso. O Gleicio não está aqui não, né? Não, que é de Várzea Paulista. Várzea Paulista mais para o lado de cá do que para o lado de lá, né?
Então, o setor D é o setor que tem vários grupos. Fernando e Elisa, Retiro também faz parte do bairro, né, do João, Barreto e Sheila. Nós temos o Eduardo Noia e Luciane. Na Vila Hortolândia, João Hans e Rebeca. Jardim Morumbi, Rafael Sangui e Paula. Nós ainda não temos um supervisor desse setor. É um setor que ainda está reunindo seus grupos nas devidas casas, online ou presencial. Temos outro setor de grupos também, é o setor E. Setor E, Torres de São José, César Avelar. Por favor, César, levanta sua mão, fique em pé aí. Esse é o pastor líder desse grupo, Torres de São José. Nós temos o Cristiano e a Cíntia, não estão aqui. Nós temos também no Engordador o Gustavo e Débora, também não estão aqui. E nós temos Vila Marlene, é um grupo de moças, né? Nós temos ali a Débora, por favor, Débora. É um grupo estritamente de moças, onde várias moças estão juntas com a Débora. Débora, Esther, Carol, Carla, são esse grupo, né? Setor F, nós temos, agora, olha só que interessante. Eloy Chaves, Francisco e Edith, Residencial Santa Giovana, Clésio e Rosiede. Então, Francisco todos já conhecem, Clésio também e Rosiede também todos já conhecem, estão aqui. Água Doce, olha aí, Cido e Adília, não estão aqui não, né? Cido e Adília, não estão aqui, né? Água Doce também, que é outro setor do lado de lá, da Anguera. E Fazenda Grande, Luizinho e Nete. Mas olha só que coisa, Eloy Chaves, Fazenda Grande, Almerinda Chaves, nós temos qual? Qual mais? Novo Horizonte. Você sabe quantas pessoas nós temos nesses conglomerados aí? Faz ideia? Quantas pessoas você acha que tem daquele lado de lá? 10 mil? 20 mil pessoas? 30 mil pessoas? 40 mil pessoas? 80 mil pessoas? Tem mais de 100 mil pessoas. Tem mais de 100 mil pessoas. Se eu pegar todas as igrejas que reúnem ali, entre católicas e evangélicas, nós não temos 10% de pessoas cristãs comprometidas com Jesus. Vou repetir. Se nós pegarmos todas as paróquias católicas, todas as igrejas evangélicas e somarmos o número de pessoas que congregam, nós não temos 10% de pessoas comprometidas com o Evangelho. Precisamos pregar o Evangelho ou não precisamos? Irmãos, precisamos pregar o Evangelho. O bairro de Santa Gertrudes. Bairro de Santa Gertrudes. Quantas pessoas você acha que tem no bairro de Santa Gertrudes? 10 mil? 15 mil? Mais de 20 mil, quase 30 mil pessoas. Bairro de Santa Gertrudes, Jardim Samambaia. E aí, agora eu vou partir para um bairro menor. Se eu falar que tem 20 mil pessoas ali, e se eu somar a quantidade de igrejas evangélicas que tem lá, e o número de pessoas que congregam, eu vou descobrir que eu tenho um número bem pequeno de pessoas congregando naquele bairro. Pessoas precisam ouvir o Evangelho. Pessoas precisam receber a Cristo. Irmãos, percebem isso? Nós somos comissionados para isso. Nós estamos chamados para isso. Porque nós fomos aqueles comissionados. Nós saímos das trevas para nos tornarmos filhos do reino do seu amor, a fim de proclamarmos. Esse é o objetivo. O Senhor nos chamou para proclamar. Setor F, G. Nós temos ali, ó, setor G, Itupeva, desculpa, setor F. Por favor, Luizinho e Nete, fique em pé. O setor F, o Luizinho é o supervisor do setor F. Eles é que cuidam daquela área lá. E estão se ligando para trabalhar junto com o Márcio e Juliana. Por favor, fique em pé. Márcio é o pastor líder responsável lá de Itupeva, junto com sua esposa Juliana. Tem várias outras famílias em Itupeva. E eles estão somando forças para trabalhar ali aquela região que pega ali por trás do Novo Horizonte e vai crescendo. Obrigado, irmãos. E nós temos também Nova Era, que é Itupeva, que é o Rodrigo Pagliari e a Vanessa, que eles também têm um grupo lá em Itupeva. Avançando, setor H, Vila Vioto,
Tadeu e Raquel lançam. É um grupo que está Vila Vioto, mas ele é itinerante, a gente precisa ver com o Tadeu onde eles vão parar, né? Se é que vão parar em algum lugar, né? Então precisamos ver com o Tadeu onde eles vão se encaixar, né? Dentro desse andamento. H tem o I, né? I é outra cidade. I é Itatiba. Então nós temos 2 grupos em Itatiba. Rei de Ouro, é isso mesmo? Cadê o Ebra? Não, não é esse número. Não é esse nome. É esse nome? É Itapema. Ué, eu pedi para fazer a correção. Acho que o Maurício fez a correção e eu usei o... Desculpa, Maurício. Acho que eu usei o slide errado. Não é Rei de Ouro. É Itapema e Parque... Itatiba Parque. É Porto Seguro mesmo? Os irmãos ouviram, entenderam tudo, ótimo. Então, Rei de Ouro é um bairro, e Itapema é outro bairro que Ebra e Dani estão trabalhando lá em Itatiba, e eles estão recrutando mais irmãos que queiram trabalhar com eles lá em Itatiba. E Vila Carrão, São Paulo, nós temos o Wilson e a Flávia. O Wilson não está aí. Temos... O Vitinho tá, cadê o Vitinho? Fica em pé aí, Vitinho. Ficou em pé? Está em pé? Ok. Isso... O pai e a mãe deles são responsáveis pelo grupo da Vila Carrão, em São Paulo. Então, são frentes que nós temos trabalhado. E nós queremos ver esses setores voltados para a pregação do Evangelho, voltados para a anunciação do Evangelho. Nós queremos cumprir a grande comissão. Se Deus colocou isso como um requisito para ele voltar, para que este evangelho do reino seja pregado em todas as nações. Este evangelho do reino precisa ser pregado em todas as nações. Irmãos, nós vimos ali o Edson Bacairi, nações indígenas. Nós temos nações de surdos e mudos. Nós temos nações de imigrantes. Nós temos nações de ciganos, nós temos nações de pessoas extremamente pobres. Eles representam uma nação. Entenda isso. Extremamente pobre. Nós temos um outro grupo extremamente rico, representa outra nação. São nações que existem dentro de um país. Então isso é muito sério. As pessoas... Oi? Nós temos refugiados. Um dia eu e Maurício fomos numa casa de refugiados, né, Maurício? Aqui em Jundiaí. E nós estávamos lá para estar com eles, tocar neles. Então, assim, são coisas que nós precisamos estar alertas, porque o Senhor nos chamou para isso, amém, igreja? O Senhor nos chamou para isso, amém? Esse é o nosso chamamento, pregar o Evangelho em toda Jundiaí e vizinhança. Nós somos chamados pelo Senhor para isso. Nós somos comissionados pelo Senhor para isso. Irmãos, você quer juntar galardão? Galardão é prêmio, galardão é presente. Você quer juntar galardão? Ganha pessoas para Jesus. E você não vai ganhar aqui na terra não, você vai ganhar quando encontrar com Ele. Você quer juntar galardão? Você quer ter galardão diante de Deus? Ganha pessoas para Jesus. Prega o Evangelho. Quem vai te coroar é o Senhor. Quem vai te premiar é Jesus. Ele é tremendo, irmãos. Às vezes nós falamos pouco sobre o prêmio da soberana vocação, mas a Bíblia fala muitas vezes sobre o prêmio da soberana vocação. Existe um prêmio, nós recebemos um prêmio do Senhor. Nós somos agraciados pelo Senhor quando ganhamos vidas para Jesus, quando anunciamos e proclamamos as verdades do reino para outras pessoas e elas abraçam as verdades do reino. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Nós precisamos nos alinharmos, nos aprumarmos, nós precisamos tomarmos essa responsabilidade e começarmos a agir nesta direção. Então, esses supervisores estarão trabalhando com os líderes de cada grupo. Cada grupo será envolvido em atividades, mas nós precisamos ter muito claro, irmãos, uma coisa clara, precisa estar claro o nosso chamamento.
Nós não fomos chamados só para cantar, cantar é bom. Fomos chamados para ser adoradores. É mais que cantar. Nós não fomos chamados simplesmente para doar as nossas finanças. Fomos chamados para doarmos as nossas vidas, além das nossas finanças. Nós não fomos chamados só para juntarmos cesta básica. Nós somos chamados para talvez ir lá na casa da pessoa e entregar também. Cido e Dia a Dia entregam 30 cestas básicas todos os meses ali no São Camilo. Fora estas cestas básicas que nós entregamos aqui, dentro da nossa congregação e pessoas ligadas a nós. Você quer um dia sair com Cido e Edília? Marca com eles, vai lá. Vai subir o morro do São Camilo. Vai olhar, vai ver, vai sentir. Um dia, estava num trabalho de evangelismo ali na praça da Hortolândia, e nós estávamos, isso já faz alguns anos, estávamos ali pregando o evangelho, cantando, e houve apresentação teatral, e um homem foi para frente, e ele queria Jesus, ele queria oração, e nós oramos com esse homem, e eu abracei esse homem, e eu senti o cheiro daquele homem. Estava terrível, ele tinha dormido num mato de capim gordura naquela noite, porque ele dormiu fora de casa, ele encheu a cara, e eu abracei aquele homem. Depois de tudo terminado, eu fui para casa. Eu já contei isso para vocês, eu estou repetindo essa história. E eu tomei banho, e eu percebi que o cheiro ainda estava em mim. Sabe o que eu fiz? Tomei banho de novo. E eu passei um sabonete. Você não tem um sabonete aí com um perfume bem forte? Tenho. Foi lá e pegou. Não vou falar o nome não, senão fazer propaganda, né? Eu fui lá e tomei banho de novo. E o cheiro ainda estava em mim. Terceira vez tomei banho e o Espírito Santo falou comigo. Binério, este era o cheiro do meu filho quando estava na cruz. Todo pecado estava sobre ele. Todo pecado estava sobre ele. Pode ser que esse não seja um trabalho agradável, mas eu queria tirar o cheiro. Jesus não podia tirar o cheiro. Jesus teve que aceitar o cheiro. A gente fala da dor, a gente fala do sofrimento, mas eu queria acrescentar uma coisa aqui, Abnério capítulo 1, versículo 2. Tinha um cheiro horrível também. Um cheiro horrível também. Quem vai para a rua, como alguns jovens aqui têm ido nesses últimos 7 anos, pregar o evangelho nas zonas de prostituição, aqui em Jundiaí, eles sabem do que eu estou falando, sobre esse cheiro horrível. É um cheiro ruim. Não é, Renato? É ruim. Não é fácil. Não é fácil. Pecado tem cheiro. E não é um sabor agradável, não. Não é um odor agradável, não. É fedido. É sério. É muito sério. E nós estamos chamados para anunciar o evangelho. Amém, irmãos? Chamar os músicos aqui. Gostaria de encerrar esta mensagem cantando essa canção. Já é hora de colher. Já é hora de colher. Irmãos, é hora de colher. Os campos já estão brancos. Os campos já estão brancos. O Senhor nos chamou para isso. Se você não faz parte de um grupo caseiro, se envolva nesse grupo caseiro. Procure um dos nossos setores. Esses grupos serão disponibilizados no nosso canal de comunicação. Procure, pergunte para a secretaria, qual o telefone, tal grupo, quero me envolver, quero estar ligado. Nós estamos organizando novos grupos, porque existem novas necessidades de outros grupos caseiros. Então assim, queridos, vamos ficar de pé, por favor? Podemos ficar de pé? Mais um pouquinho. Oh Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti. Oh Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti. Oh Deus, antes de Isaías sair, antes de Isaías fazer qualquer coisa, ele disse: eis-me aqui. Eis-me aqui. Oh Deus, eis-me aqui. Oh Deus, quantos de vocês podem dizer para o Senhor: eis-me aqui? Se você pode dizer para o Senhor: eis-me aqui, diga para o Senhor: eis-me aqui, o Senhor vai te ouvir. Se você pode dizer para o Senhor: eis-me aqui, diga: eis-me aqui. Porque antes do envia-me a mim, precisa dizer: eis-me aqui.
Você pode dizer: eis-me aqui. Você pode dizer: eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Oh Jesus, oh Jesus, Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Queremos cumprir o real motivo da nossa existência. Oh Deus, queremos nos colocar nas Tuas mãos, para que o Senhor use as nossas vidas para alcançar os perdidos, para anunciar o dia, o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Jesus.